Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os recebemos aqui. Hoje falaremos, ainda que resumidamente, de um assunto que muitos procuram conhecer melhor: a imortalidade da alma e a ressurreição dos mortos. Vamos entrar no tema pelos olhos de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 39. A passagem que serve de base é a conversa dos saduceus com Jesus. Eles o questionam sobre a ressurreição, na qual não acreditavam. Ouçamos. Alguns saduceus, que negam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos: se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram, então: Mestre, falaste bem. Comecemos nos perguntando quem eram os saduceus. Eram uma das seitas judaicas do primeiro século a.C., um grupo relativamente pequeno ligado ao sacerdócio. Eram poderosos, de estirpe, funcionários no templo, mas também ricos aristocratas. Eram considerados uma seita porque, ao contrário dos fariseus, o movimento mais popular entre os judeus, os saduceus negavam algumas crenças comuns entre os judeus. A primeira era justamente a ressurreição dos mortos. Para eles não havia qualquer vida após a morte. Cessava a existência da pessoa com a morte. Também não acreditavam na inspiração divina de certos livros da Bíblia. Só aceitavam os 5 primeiros, chamados o Pentateuco, composto do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não aceitavam os livros históricos nem os profetas. Então questionam Jesus, nesta nossa passagem, sobre um trecho do Deuteronômio, do capítulo 25, versículo 5 em diante, que descreve o casamento levirato. A ideia de que, quando um homem morria, o seu irmão tinha a responsabilidade de casar-se com a viúva para ter um filho com ela, e assim dar à criança o nome de seu irmão falecido para ser lembrado por uma descendência. Os saduceus estão ridicularizando a ressurreição, com a hipótese de uma mulher que casa com 7 irmãos, sucessivamente, porque vão morrendo um a um. Por isso perguntam de quem ela será esposa nos céus, quando também ela morrer. Essa pergunta tem um pano de fundo não só na descrença dos saduceus na imortalidade da alma, mas também na fé judaica de que a ressurreição seria uma existência corpórea, a reunião da alma com o corpo, na nova criação, nos novos céus e nova terra que os judeus esperavam, depois da salvação que viria com a vinda do Messias.
Daí essa situação hipotética que os saduceus põem a Jesus. E assim testam Jesus, que lhes responde, a partir do versículo 34. Os filhos deste mundo se casam e se dão em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque ressuscitaram. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. E eles se calaram ante a resposta do mestre. Vamos decompor as ideias dessa nossa passagem. Os judeus acreditavam em dois mundos, que chamavam este século e o século futuro. Este século é o mundo caído, do presente, pecador e submetido à morte. O século futuro é o mundo que há de vir, justamente a nova criação que mencionamos antes. Um estado em que já não haverá sofrimento, pecado, morte, porque todas as coisas terão sido renovadas. Isaías descreveu esses dois mundos no Antigo Testamento, nos capítulos 64 a 66 do seu livro. Em seguida, Jesus explica por que já não haverá casamento nos céus. Uma das principais finalidades do matrimônio era a procriação, a transmissão da vida a novas gerações, para perpetuar a raça humana. Porém, os ressuscitados não podem mais morrer, não mais se reduzindo à humanidade pela morte. Então Jesus acrescenta que depois da morte os seres humanos serão como os anjos e serão filhos de Deus. O que significa ser como anjos, na lição de Jesus? Deus criou diferentes tipos de seres. Anjos e homens têm naturezas diversas. Sabemos que, pela perspectiva bíblica, as pessoas não se transformam em anjos, não mudam sua natureza. Anjos são criaturas unicamente espirituais. O ser humano é corpo, ou seja, matéria, alma e espírito. Quando a pessoa morre, sua alma é separada do corpo e estará esperando a reunião dos dois quando vier a ressurreição. Mas continua a ser a alma humana neste meio tempo, daquela pessoa. Muitas vezes ouvimos dizer, quando morre alguém querido, que o céu ganhou mais um anjo. É uma metáfora. Essa frase não está correta do ponto de vista da Sagrada Escritura. Quando Jesus afirma que os mortos serão como anjos, está apontando para o fato de que, como os anjos, as pessoas humanas que morrem serão imortais. Além disso, segundo a tradição judaica, os anjos não morriam nem se casavam, não tendo corpos para procriar. Como o ser humano será imortal, não mais haverá morte. Não haverá, tampouco, necessidade de descendentes no chamado século futuro. Os saduceus estão partindo de uma natureza equivocada da ressurreição, partindo de realidades terrenas, pensando que tudo será igual. Noutra passagem, inclusive, Jesus afirma aos saduceus que estão errados, que não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Como eles lhe citaram o Deuteronômio 25, Jesus os enfrenta dentro do contexto deles, de sua aceitação apenas dos 5 primeiros livros bíblicos. E assim traz o Êxodo capítulo 3, aquela passagem em que Moisés se depara com a sarça ardente, que queima, mas não se consome, onde Deus lhe revela, quando perguntado quem Deus é, que é o Deus dos pais de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Esses patriarcas morreram séculos antes de Moisés existir. No entanto, Deus se refere a eles no tempo presente. É o Deus dos patriarcas porque eles permanecem vivos, vivos para Deus. Morreram na carne, mas suas almas estão junto de Deus, porque as almas são imortais. Tudo isso deixa os saduceus atônitos, porque são explicações que contrariam radicalmente o que eles pensavam. Mas não é somente nessas passagens que o Antigo Testamento revela a crença judaica na ressurreição dos corpos. No livro de Macabeus, capítulo 7, vamos encontrar outro exemplo. Os macabeus se revoltaram no século II a.C.,
contra o imperador grego Antíoco IV Epifânio. Ele os perseguia e procurava helenizá-los, trazê-los para as crenças pagãs e costumes pagãos. Para isso, queimava os livros das Escrituras, forçava os judeus a comerem carne de porco, que eles tinham por impura, ou seja, forçava-os a quebrar as leis da antiga aliança, que estão no livro do Levítico, capítulos 11 a 12. A passagem de Macabeus 7 descreve o martírio de 7 irmãos e sua mãe, que se recusam a obedecer essas imposições do rei. Preferem morrer depois de ser torturados a serem fiéis. Neste contexto, manifestam claramente a fé na ressurreição da carne. Cada vez que um dos filhos é torturado, a mãe exorta-o a não trair a fé. O rei toma o primeiro irmão, manda cortar-lhe a língua, as mãos, os pés, escalpelá-lo, tudo na frente da mãe e dos demais irmãos. Finalmente, manda lançá-lo ao fogo. Mas a mulher encoraja cada um dos outros a morrer nobremente, pois Deus cuida deles. Deus tem compaixão. Ela cita textos da Escritura onde Moisés afirma como Deus é compassivo, para animá-los. Ao ser torturado, o segundo irmão declara: Maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morremos por fidelidade às suas leis. O terceiro corajosamente continuou, apresentando a língua e estendendo as mãos. Do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O rei se admirava com o heroísmo dos jovens. Estando a ponto de expirar, disse o quarto irmão: É uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida eterna. E assim todos foram martirizados, inclusive a mãe. Todos preferiram as terríveis torturas corporais por uma admirável fidelidade à lei de Moisés e na esperança firme na ressurreição dos mortos. Um deles até mesmo foi mais explícito: Tu me tiras os membros que foram criados por Deus, mas ele vai devolvê-los. Espero recebê-los um dia de novo. Aqui está claro que para os judeus a alma permaneceria viva após a morte, na espera da ressurreição do corpo. De uma outra perspectiva, voltando à questão do matrimônio, que Jesus explica não existir no céu, é preciso deixar claro que todos se encontrarão e reconhecerão com as relações que mantiveram na vida terrena e todo o amor que se devotaram uns aos outros. Mas, dentro do campo da teologia dos sacramentos, é importante entender que nem todos os sacramentos são permanentes. Alguns fazem parte apenas desta vida. Por exemplo, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos. Sacramentos que se destinam exatamente a esta vida. Também o casamento. Este sacramento é um sinal do matrimônio eterno entre Cristo e a Igreja, como Paulo afirma aos Efésios, no capítulo 5 de sua carta. Nós, Igreja de Jesus Cristo, chegados ao céu, viveremos o matrimônio com o Senhor, perfeito, pleno, a visão de Deus face a face. E também com todos os santos será perfeita a união. São João Crisóstomo, por exemplo, escreveu uma homilia sobre essa carta de Paulo, dizendo aos maridos que falem às suas esposas: Nosso tempo aqui é breve e fugaz, mas se estamos agradando a Deus, na vida eterna não haverá limites, muito menos para o amor. De fato, a comunhão entre os esposos será ainda mais perfeita, porque estarão perfeitamente unidos a Cristo e um ao outro. Porém, não haverá mais procriação. Isso terá passado. Haverá somente a nova criação. Inclusive, aqueles que se mantêm virgens agora, como as consagradas e os sacerdotes, espelham já aqui na terra esse estado do céu. Esses escolhem livremente viver aqui como na vida futura. Por isso a Igreja reza no credo: creio na ressurreição dos mortos e no mundo que há de vir. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal
e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.